E aí, amigos do AlphaCast, estamos de volta aqui. Vocês não sabem, mas é pela segunda vez, porque tivemos problemas técnicos. Estamos retornando. Acontece. Eu não precisava dizer isso porque é editado, então vocês nunca iriam saber, mas eu tô dizendo porque eu sou um idiota. Novidade. Mas estamos aqui, Diogo, olha só. Estamos em um período eleitoral. Eu não sei dizer se a gente tá rompendo alguma regra eleitoral. A gente não pesquisou isso, a gente tá em falha, que a gente precisava ser... Qualquer coisa tem os nossos advogados, Exato, nossa bancada temos uma aí. banca de advogados, pode vir pra cima de nós, que a gente se garante. Pra cima dele, de preferência. É. Em mim De não. nós, a gente tá junto. É a sociedade, se der ruim pra um, dá ruim pra todos. Nada disso. Mas estamos com uma candidata, Diogo, hoje. Uma Deputada? deputada federal, Olha lá. direitosa. Eita. Faz a minha com a mão? Eita, meu Deus do céu. O pessoal diz aí que essa arminha aí é um Ed deitado. Eu não sei se procede. Lula lá. Pensar. Ou será que o L quer Lula uma na arminha? cadeia. Ih, rapaz, o Uma Ed. arminha pro alto. Será? Ixi. Esse- Vamos discutir tudo isso Esses hoje. símbolos são muito parecidos. E não é, moleque? Querendo deixar claro que se você é um deputado federal, pode ser de esquerda, de direita, não importa qual partido, nossas portas estão abertas. Entre em contato pela DM, se der tempo ainda, né? Que aqui a gente vai também te entrevistar. Aqui a gente é plural, né, Diogo? Isso. Mas também fica ligado porque as perguntas são valendo. Tá preparada? Preparada. Olha pra essa câmera aqui, só pode se apresentar. Sorte. Eu sou Nana Magalhães, sou candidata a deputada federal pelo Pará, candidata do ProArmas no estado do Pará, que para mim é uma grande honra, por ser uma mulher, não ser da segurança pública, mas sou uma ativista que sempre lutou por liberdade e sempre lutou, claro, pelos nossos direitos constitucionais. E esse é um dos motivos, provavelmente, de eu estar hoje candidata do ProArmas no estado do Pará. E também tenho meus projetos, minhas pautas, junto com a ex-ministra Damares Alves. Fui vice-presidente estadual do Partido do Bolsonaro em 2018, a convite da equipe dele de campanha. Então, desde aí eu comecei a me envolver com política. Não era afiliada a nenhum partido político, mas eu comecei a me interessar quando eu vi que a política estava entrando dentro da minha casa. E aí eu vi que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? E aí comecei a me envolver com a política e hoje estou candidata a deputada federal pelo Pará. Excelente. Tu falaste aí ProArmas. Eu me lembro que ano passado eu tava viajando, tava no aeroporto aí de Brasília, vi uma galera com uma camisa, boné do ProArmas. O que seria o ProArmas? Bom, o ProArmas é um movimento, né? Hoje o presidente do ProArmas é o Marcos Polon. E a gente, na realidade, luta pelo direito do cidadão dele poder se defender, a legítima defesa, ele poder portar sua arma, né? Eu estive recentemente lá em Brasília, na pré-campanha, e o Bolsonaro parou, ficou mais ou menos 1 hora ali batendo um papo com o pessoal que estava lá, e uma das pautas que a gente conversou está relacionada ao nosso estado, no que se refere... Nosso estado era um dos estados onde havia mais invasões. Sem terras. Sem terras. E eu estava agradecendo ao Bolsonaro porque nos governos de esquerda, Fernando Henrique era de esquerda? era de esquerda. Meu Deus, nunca ninguém me contou isso. Socialista Fabiano. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer somaram mais de 4.500 invasões. No governo Bolsonaro foram apenas 14 invasões e nenhuma se concretizou. Por quê? Tentativa, né? Foram tentativas. Por quê? Porque o cidadão pode se proteger hoje, tem o direito, apesar que o STF, né, suspendeu. Enfim, o STF ultimamente tem feito coisas que são incompreensíveis para nós conservadores, que nós valorizamos muito as instituições. Não é nenhum conservador que quer destruir nenhuma instituição. Nós queremos, sim, preservar essas instituições, mas também que eles façam seu determinado papel. Né? Não o que está acontecendo lá com determinados ministros que estão rasgando a Constituição. E isso é preocupante. A instabilidade jurídica que está causando no nosso país é muito grande. É muito preocupante, porque a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. Não tem norte. O que é certo hoje, amanhã tá errado e vice-versa, né? Falando em certo e errado, a gente precisa aproveitar que tá no início do programa aqui e falar de uma coisa que é muito certa. O nosso patrocinador. Aê! Se não fosse ele, a gente não conseguia trazer todas essas histórias aqui. Com certeza, com certeza. Nosso patrocinador é quem?
Alan ou Alan Eletroimóveis. Cara, o diferencial do Alan, ele tem uma loja lá no comércio, mas ele também vende online. Ou seja, tem um QR Code aí no canto da tela e também na nossa tarjinha aí, tá o WhatsApp dele. Ele próprio que atende o cliente. Ele tem uma equipe de venda, lógico, mas ele gosta de fazer esse primeiro contato, conversar e depois ele repassa para a equipe de venda deles. O Instagram dele também vai estar aí nos nossos destaques. Você entra lá, tem o nosso destaque lá, Alan Eletroimóveis, você clica e vai parar no Instagram deles e tem lá todo o catálogo de produtos dele. Diferencial de produtos bons e baratos. A gente sabe que tem aquelas lojas lá do shopping que vendem móveis, né? Que a gente não vai dizer o nome. Claro. TikTok, aquela TikTok loja da vida assim, lá. TikTok. Às vezes a gente chega lá, cara, olha essa poltrona bonita. Aí tu vai olhar o preço da poltrona, R$3.500. Uma poltrona, R$3.500. Tu vai lá no Alan, tu encontra a mesmíssima poltrona por R$500. É a mesma poltrona, a mesma qualidade. Eu gostei disso. Por que eu vou gastar R$3.000 numa poltrona numa loja de dúvida. shopping se eu posso comprar no Alan por R$500? Então, é a sua chance de ter móveis bonitos, com a qualidade a mesma dessas lojas de shopping, mas por um preço justo. Não é que é barato, é que é justo. Ele tem um lucro na medida certa ali, ele não exagera o lucro dele. E a vantagem é que você, entrando em contato com ele, falando, caindo na rede direto com ele, você pode dar aquele choro que a gente adora dar, pedir um desconto. Ainda mais se tu falar que tu veio através do AlphaCast, olha. Isso. Eu quero um descontinho aí, porque eu vim através do AlphaCast, eles prometeram que você ia me dar um desconto. Os preços já são baratos, já tem várias promoções no Instagram dele aí, se você for ver, você vai ver que tem promoções e os preços já estão aqui embaixo, mas mesmo assim, se tu der uma choradinha, disser que veio pelo AlphaCast, ele ainda vai te dar mais um desconto. Ele entrega na tua casa, Exatamente. parcela em até 10 vezes. Só vantagem. Só tem Só vantagem. vantagem. É o AlphaCast e o Alan Eletroimóveis mobiliando a sua casa. Exatamente. Daqui a pouco ele vai fazer um pacote meio Faustão aí, caminhão do Faustão. Caminhão do Alan. Caminhão do A Alan. gente vai fazer essa promoção, aguarde em breve. Voltando aqui pro nosso assunto. A gente tava falando de STF. Cuidado, cuidado. Cuidado. Não me preocupa em nada tecer críticas aos ministros supremos, donos da porra toda? Não, como eu falei antes, nós conservadores, nós primamos, nós defendemos os nossos direitos, né, e primamos pelas instituições. Ninguém aqui quer fechar STF. O problema não é esse. Não é a instituição, são Não é a algumas instituição. pessoas que estão São ocupando ali, alguns cara. ministros que estão causando um problema jurídico para o nosso país. Então, a gente precisa, na realidade, eu acho que o povo brasileiro, a grande maioria, quer que seja tomada alguma atitude em relação a isso, mas os caras se intitulam deuses, né? Intocáveis. Intocáveis, fazem coisas absurdas. Olha, sinceramente, eu nunca imaginei que isso aconteceria no nosso país. Por conta de um presidente que não é corrupto, né? E um presidente que quer fazer a coisa certa. E por conta disso, a gente vê que as portas do inferno se abriram, porque do inferno jurídico se abriu, né? Porque as atrocidades que estão sendo cometidas são coisas assim que às vezes a gente abre aí as redes sociais e começa a ver as notícias e fica incrédulo. Não acredita. Não acredita no que está acontecendo, né? Porque a gente não pode... Opinião virou crime. Você dá uma opinião virou crime. Eu nunca vi um país como o nosso, democrático. Crime de opinião. Crime de opinião, nunca vi isso. Isso existia lá em Cuba, né? Existia em Cuba, lá Eles acham que o nosso país já está nesse... Enfim, mas a nossa crítica é em relação a isso. Não... Agora, o meio institucional de combater isso seria o Senado. Isso. Um dos objetivos do Bolsonaro nessa eleição é justamente isso. Ele não vai fazer mágica, não existe mágica para isso. Existe sim as pessoas se conscientizarem que nós precisamos de um Congresso forte e um Senado forte para que a gente consiga fazer as mudanças que são necessárias. O presidente precisa ter governabilidade através de um Congresso que pense como ele, que esteja alinhado. Pelo menos, a gente precisa ter pelo menos 50% ali. Sim. E eu acredito que o Bolsonaro ele já fez essas contas, né? Tem pessoas muito fortes aí concorrendo ao Senado. E acredito que a gente consiga mudar, até porque ano que vem o Bolsonaro se reeleito, vai escolher 2 ministros, né?
Então eu acredito que isso já muda muito, já muda bastante. E quando, por exemplo, essa questão de eleição, assim, na sua opinião, do STF, o presidente tem que escolher, não acho que deveria ser um concurso público ou votação para os membros lá, porque aquela história, independente de quem for o presidente, ele sempre vai escolher alguém. O problema é depois, né? O problema é depois aí do jogo, que vai ficar lá o escolhido essa dele. Regra, o problema tá nessa regra, né? Talvez, eu não sei se juridicamente concurso público ou eleição para compor as cadeiras do STF, e olha, vocês vão ficar 4 anos aí, sei lá, 8 anos, né? De repente, eu penso da mesma forma. Porque, imagine só, o PT, a Dilma, junto com Lula, praticamente a maioria dos ministros foram escolhidos, foram indicados pelo PT. Você acha que em algum momento eles vão ser... Eles não vão... Eles vão puxar pra qual lado? Claro, né? Eles vão estar fazendo ali o que... Beneficiando que sempre. Justamente. Então... Essa regra isso deveria é totalmente errado, gente. Totalmente errado. errado. Com o Bolsonaro tende a acontecer a mesma coisa, né? Os ministros que ele colocavam Concordo vão puxar pro lado que dele. tem que mudar isso aí. A PEC da Bengala, que até da Bia Kicis, né? Da deputada Bia Kicis. Acredito que isso, após essa eleição, se Deus quiser, vai ser colocado em pauta novamente, porque é necessário. Não tem como ficar... Já imaginou a gente ter que aturar o Alexandre de Moraes? Cuidado, não fale o nome do senhor Ivan. Ele pega pesado. Mas já pensou, gente? Aquele que a gente não pode dizer o nome. O Lex Luthor, pronto. Vamos falar do Lex Luthor, o vilão do Super-Homem. É complicado, mas assim... O povo brasileiro tá bastante satisfeito, a grande maioria, né? Tá muito satisfeito. É impossível uma pessoa, uma sã consciência, aplaudir o que tá acontecendo, né? Não dá. Candidata, assim, o que a gente tem visto muito na grande mídia, aí, retratando a questão de pesquisa aí para intenção de votos, é o Lula, né, até a Simone Tebet ganhando do Bolsonaro em todos, o Ciro Gomes ganhando de todos os cenários. Em 2018 era assim também. Bolsonaro perdia para todo mundo. E a gente viu que o Bolsonaro ganhou uma eleição praticamente sem recurso nenhum. Usando o celular. E eu te falo isso porque eu ajudei aqui a campanha como vice-presidente do partido, e uma das sacadas que eu acho mais inteligentes que o Bolsonaro teve foi justamente escolher pessoas totalmente fora da política, porque eu não fazia parte da política. Eu comecei a me envolver quando eu fui na escola da minha filha e soube que tinha um projeto de lei que iria ser votado, que era a questão que eles dizem até hoje que é mentira, e é verdade, que era a questão do kit gay. Então, kit gay era verdade. Era verdade. Claro que era verdade. Se eu sair lá da minha vida normal, porque você se envolver na política, a sua vida muda completamente, né? Deixa eu só dar uma pausa agora. Se prepare que eu vou fazer esse corte do kit gay e vai ter uma tarde aqui embaixo dizendo assim: checadores de fatos independentes verificaram essa informação e estão dizendo que é falso. Não é falso nada. Tem uma tarde que tu vai ter que ficar assim: continue assistindo este vídeo aqui. É capaz. Não é falso nada. Mas ela que tá garantindo que não é falso. Não é falso nada. É real. Eu estive numa reunião na escola da minha filha e esse foi o motivo principal de eu estar hoje aqui. Porque eu vi que nós estávamos perdendo a autoridade dos nossos filhos. Daqui a pouco nós seremos obrigados a ver os nossos filhos. A minha filha tinha 4 anos, a minha filha hoje tem 15, assistir aula para falar de sexo? Fala sério. A gente já teve alguns debates, inclusive com o próprio Benê Barbosa, que é a favor ali da questão, né? Das armas ali. No qual, se eu não tô enganado, foi uma advogada que falou, né? Que os filhos não são propriedade dos pais, mas do Estado. Do Estado. Uma coisa absurda. É uma comunista, né? Uma coisa absurda. Quer dizer que tu pare o filho, cria com todo amor, carinho, sustenta, gasta rios de dinheiro. E não, é o Estado que vai cuidar, que vai doutrinar, que me vai desculpa ensinar. Que independente de ideologia, se alguém pensar com esse tipo de cabeça, pelo amor de Deus. Tem muitos. Mas esse foi um dos motivos que fez não só eu, mas você vê por trás de mim, Nana Magalhães, tem um monte de mães que estamos juntas nessa luta. Desde essa época a gente vem lutando, combatendo mesmo, indo para Brasília brigar mesmo contra esses projetos, gastando do nosso dinheiro, não só o investimento é pelos nossos filhos.
pagar uma passagem para ir lá quando vão pautar isso, a gente vai com todo prazer. E eu vou te falar uma coisa, eles têm que ter medo da gente mesmo. Entendeu? Eles têm que ter medo da gente. Tem que ter medo do povo, não porque nós não vamos aceitar que vocês lembram que começaram pela lei da palmada? Sim. Ali, eu sempre digo que o pior erro do PT, eles poderiam estar no poder até hoje. O pior e o maior erro do PT foi mexer com os nossos filhos. Porque eu vou falar pra vocês, eu não gostava de política. Eu detestava política. Não se discute política, religião. Não gostava. Minha vida era completamente diferente. Só que, quando eu fui nessa reunião, a minha filha estudava na escola adventista. Não sei se eu posso falar. Pode. E eu fui nessa reunião, eles estavam muito preocupados com o que iria acontecer, porque se esse projeto fosse aprovado, independente de se a escola adventista, se a escola católica, todo mundo ia ter que cumprir a lei. E aí eu fui pra casa e fiquei pensando, meu Deus do céu, tá acontecendo isso e eu não tô sabendo? Porque parece que nós estávamos dormindo enquanto eles estavam fazendo o que bem entendiam, né? E aí eu comecei a me envolver com pessoas, querer conhecer pessoas que também não concordavam com isso. Foi aí que eu conheci o Bolsonaro, ninguém gostava dele, mas era o único cara no Congresso Nacional que era contra. Eu falei, não, se ele pensa que nem eu vou apoiar esse cara. Aí já conheci outras pessoas e falei, vamos apoiar esse cara. Ninguém gosta dele, o pessoal fala que ele é isso, que ele é aquilo, mas o cara tá defendendo nossos filhos, tá defendendo as crianças, ele falava mesmo abertamente. E aí a gente começou a juntar, na realidade, quando falam que as mulheres não apoiam o Bolsonaro, isso é uma grande mentira. Porque da minha parte, o grupo de mulheres é enorme. E deixa eu lhe perguntar, essa vai pro corte, né? Candidata, o pessoal fala muito aí, o Bolsonaro é machista? Não concordo com isso. Não concordo, porque olha só, veja bem. Se o Bolsonaro fosse machista, quando ele escolheu aqui no estado do Pará uma mulher para ser a vice-presidente do partido dele, tu achas que ele era machista? Ou ele olhou pela necessidade que nós tínhamos de alcançar mais pessoas? Ele poderia ter escolhido outra pessoa. Mas não, ele escolheu uma pessoa como eu, que não tinha nem entendia nada de política, mas eu tinha uma vontade enorme de mudar essa situação, pelo amor que eu tenho pelos meus filhos. Isso se transformou numa coisa muito maior, porque a gente viu que não são só os nossos filhos que precisam ser guardados, não são. Então eu percebi que era uma coisa muito maior e que a gente precisava realmente se unir, sabe? E o que eu falei antes, que o Bolsonaro, a grande sacada do Bolsonaro foi justamente essa. Porque um político chegar... Hoje eu já participei de 2 eleições. Um político chegar e falar, nós vamos fazer uma campanha sem dinheiro, o pessoal vai rir da tua cara. Era impossível, né? Até não é verdade? Agora uma mãe, uma pessoa com sangue nos olhos, imaginando que os meus filhos, a minha filha, que eu crio com tanto carinho, iria ter aula de coisas que eu não ouso falar pra minha filha, tirando a minha autoridade de mãe. Aí eu disse, meu filho, eu vou pra rua, eu vou virar o bicho, entendeu? Mas eu vou conseguir pessoas pra estarem com a gente nisso. E aí eu viajei várias cidades aqui do Pará, e algumas cidades fizeram chacota quando a gente falou que não tinha dinheiro pra campanha. Mas eu lembro em Breves, que foi um lugar que me marcou muito. Eu reuni com um grupo grande lá, tinham professores no meio, etc. E aí eu falei, sim, aí como é que a gente vai fazer campanha? Nós vamos fazer na força e na vontade. Vamos para as redes sociais, vamos para as ruas, vamos convencer as pessoas. Ou você quer que seu filho passe por isso? Ou você vai aceitar que na escola do seu filho ensine isso inserido no material didático da criança? É isso que você quer? Ah, mas não se faz política sem dinheiro. Não, se faz sim, nós vamos fazer. Vamos fazer assim, assim. E quando eu saí de Breves, eu lembro que nas redes sociais estavam falando de mim. Veio aqui, não tem dinheiro para fazer campanha, quer eleger um presidente. Né? A gente tá falando de Marajó. Mas nós criamos várias células de pessoas que pensavam que nem a gente e que nós estamos juntos até hoje. Talvez esse seja um dos motivos do Marajó ter avançado. Porque você lembra que Marajó tem o pior IDH,
tem problemas lá de exploração sexual de crianças e adolescentes, pedofilia, incesto, né? É onde a esquerda reina. E onde a esquerda reina, você vê que parece que é um celeiro, né? De desgraça aí. Então, um mesmo chamando o outro. Nós conseguimos várias células ali de pessoas que também pensavam como a gente e nós avançamos. Uhum. Né? Deixa eu lhe falar agora. Tá muito chapa branca isso aqui, Diogo. Tá concordando muito nas coisas aqui. Já? Tá muito... Momento corte Tramontina. A candidata tá muito confortável, Vai encarnar aqui o William Bonner agora. Assim. Candidato. Boa noite. Boa noite, candidato. Candidata. Aquele risinho dele. Ridículo aquele risinho de deboche. Candidata. Tô olhando aqui pra senhora com o cabelo lourinho, olhos claros. Me lembra um pouco da Joyce. Hasselmann. Fale pros seus eleitores, quem garante, como é que a senhora pode garantir? Porque quem votar na senhora vai ser pela senhora, pelas suas propostas, mas também muita gente que acredita no Bolsonaro e tudo mais, é aquele voto que migra do presidente para os candidatos que apoiam ele, né? Sim. Bolsonaro, assim como o Lula, tem esse poder de transferir votos para as pessoas que apoiam. Então é muito confortável dizer, eu sou o candidato do Bolsonaro, eu faço a arminha, votem em mim. Aí chega lá na hora, quando o cara se elege, chega no Congresso, vota contra, persegue e faz tudo ao contrário do que o eleitor que votou na pessoa. Por exemplo, as pessoas que votaram na Joyce, imagina só a decepção com ela. Kim, Frota, até no Dória. Quem esperava alguma coisa do Frota? Não, mas ele se elegeu em cima desse discurso. Eu nunca esperei. Então eu quero que a senhora olhe pra câmera ali e fale pros seus eleitores. Eu não vou repetir o que a Joyce fez. Não vou ser uma Joyce. Não serei uma traidora. Se você só tá dizendo... A não ser, claro, que o Bolsonaro realmente faça algo que seja digno de ser deixado pra trás. Bom, é tipo assim, eu tenho uma história, né? Eu não tô aqui do nada. Então eu acreditei no Bolsonaro quando muita gente não acreditava. Não é, a questão do Bolsonaro não é o Bolsonaro, é o que ele defende. São as pautas que ele defende com coragem. Pouquíssimas pessoas teriam a coragem que o Bolsonaro tem. Eu te falo isso, que quando eu comecei a falar sobre o que eu pensava, eu perdi emprego, eu perdi negócios, eu perdi muita coisa. Só que a gente precisava avançar, nós estamos aqui para romper. A gente está para romper. Não é pra... Eu nunca vou num lugar achando que eu vou ser aplaudida. Eu tô ali pra romper. Não vou esperar que as pessoas fiquem me elogiando ou rindo pra mim. Porque o que nós vamos falar é algo que precisa ser mudado. E as pessoas foram... Nós temos o quê? 30 anos de governo de esquerda. Tem gente aí, os jovens, por exemplo, 20 anos, nem sabem que eles foram... A desgraça que foi. Eles nem sabem, eles acham que nós somos... Eles nos julgam por não entender que... Na realidade, eles nem sabem que eles foram, durante esse tempo aí, pela esquerda, doutrinados. Eles não sabem, né? Então, nós estamos aqui para romper com isso, para mostrar a verdade. Hoje, o que nós vemos no nosso país, antes de Bolsonaro, é deturpação da verdade. É inversão de valores. É isso que eu acredito. Eu apoio o Bolsonaro por isso. E apoiei o Bolsonaro, mesmo diante de muitas circunstâncias aí que foram muito complicadas para apoiar ele, onde muita gente virou as costas para ele, porque eu acredito nele. Quando eu estive com o Bolsonaro, foi em 2017, no Rio de Janeiro, em uma reunião que ele fez, onde nessa reunião estava Carlos Jordi, Bruno Egli, lá de Minas Gerais... e muitos hoje que são parlamentares, naquela reunião eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu estava ali, como eu falei para vocês, eu tinha o amor que eu tinha pela minha família, eu estava achando que a gente tinha que fazer alguma coisa, eu não sabia o quê, eu não tinha muita noção. Tanto é que o meu discurso pro Bolsonaro, todo mundo ali discursou muito bonito. O meu discurso pro Bolsonaro foi como uma mãe, preocupada, e o que eu falei para ele, eu vou lhe apoiar, eu vou fazer o possível dentro do meu estado, o que eu puder fazer. Só que eu espero que o senhor não se eleja e esqueça do Pará. Porque a maioria dos presidentes esqueceram.
E a gente está aqui começando com o senhor, acreditando no senhor, onde muita gente não acredita. E nós estamos aqui lhe apoiando, acreditando. Isso tudo, eu não estou falando da boca para fora, eu tenho foto, eu tenho vídeo de tudo isso, que é uma foto que o Eduardo Bolsonaro até postou, a direita do Brasil, em 2017. E esse foi um embrião da direita, dessa direita, né? Dessa direita politizada. Dessa direita né? politizada. Uma direita... Mas era aquela direita lá PSDB, né? Não, mas sem ser... Antes disso. Era a direita... Política das tesouras. Isso. Mas já existia uma direita não organizada, estudando ali. Isso. Né? Que aí entra a questão do Olavo de Carvalho. Porque isso. Veio primeiro a parte cultural, a parte ali das ideias, da filosofia. E correndo por um outro lado, vinha a parte política ali com o Bolsonaro, né? Um embrião da direita política, enquanto a direita estava estudando as filosofias, as ideias e as coisas. Quando as coisas se fundiram, explodiu. E deu no que deu, né? Mas foi por acaso, né? Não sei se vocês lembram que em 2013, naquela manifestação lá dos 20 centavos... Estava lá. Né? Estávamos lá. Aquela manifestação ali, eles não sabiam que ia acontecer isso. Mas o povo brasileiro estava de saco cheio da corrupção. Exatamente. Né? E ali explodiu. E a gente, na realidade, não tinha ainda um norte. E as coisas foram acontecendo. A gente foi entendendo muita coisa que a gente não fazia... não tinha esse discernimento. E nós fomos entendendo e as coisas foram acontecendo. Como eu falei, eu era só uma mãe preocupada com as minhas coisas dentro da minha casa. E de repente eu vi que a gente tinha que fazer alguma coisa, que a gente tinha que sair da nossa zona de conforto, a gente tinha que realmente fazer algo, porque se nós não fizéssemos ali, imagine que seria o Brasil hoje. Né? Agora deixa eu lhe dizer, um dos grandes erros que eu considero do pessoal do PT ali, dos apoiadores do Lula, é que muitas vezes eles não conseguem fazer uma autocrítica do Lula e do governo do Lula e da Dilma, do governo do PT em si, né? Sendo que a coisa mais fácil do mundo é tu tecer uma crítica ao governo do PT, pelo amor de Deus. Mas aí tu pega um apoiador do Lula, do PT, ele não consegue tecer essa crítica. E vai, mais isso, mais aquilo outro. A senhora, enquanto apoiadora do Bolsonaro, consegue tecer uma crítica, não precisa ser uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva sobre algum possível erro que o Bolsonaro possa ter cometido, porque com certeza cometeu. Ele é um ser humano, né? Eu acho assim que o Bolsonaro já tem muita gente para criticar ele. Muita gente. E de forma desonesta. Então eu, como apoiadora dele, eu não vou potencializar algo que ele de repente fez, deslizou, falou alguma coisa. Não vou fazer isso. Porque já tem muita gente para fazer. Eu preciso potencializar as coisas que ele tem feito. Eu te digo que ele tem feito muita coisa boa. Se a gente olha para o nosso estado, uma das maior reforma agrária foi feita agora no governo Bolsonaro. Você sabe quantos anos aquelas pessoas esperavam por título de terra? Porque o título de terra não é só você ter a propriedade, mas é você poder investir. Entendeu? É você poder fazer a economia girar. É você poder fazer, essas pessoas hoje vão gerar emprego, vão gerar renda. E o Bolsonaro enxerga dessa forma. É isso que eu enxergo dele. O Bolsonaro falou uma palavra, eu também falo. Quem não fala besteira, gente? Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos. O Bolsonaro é machista porque ele falou determinada coisa. Gente, o Lula... Vocês viram o que ele fez agora? Eu fui protestar lá com a bandeira e eles tomaram a bandeira de mim. Entendeu? Era tudo naquele vídeo que viralizou. E aí, vocês acham que realmente eles apoiam as mulheres desse jeito? Só se estiver jogando no time deles, senão... Então, isso não é apoiar. Eu nunca vi acontecer isso e eu fiz inúmeras manifestações, tanto no Pará quanto em Brasília. E quando ia um petista, um pessoal de esquerda no nosso meio, ou a gente ficava brincando, mexendo com eles, fazendo assim, só isso. E se tocar. Não, cara, porque isso é democracia. É do jogo, é torcida. Aí a gente vai lá, a gente mexe, brinca e tal. Então quando a gente passa na Presidente Vargas, tem petista a gente fica só, não sei o que, sai daí. Só isso, mas isso faz parte da democracia. Agora tomar a bandeira, arrancar e fazer aquele empurra, bater na gente, porque eu peguei um tapa ali. Entendeu? Aí, isso não é democracia. E candidata,
Você acha que nas universidades tem democracia, tipo, sei com a camisa de candidato político entrar na UFPA, por exemplo, tá de boa? Consegue Claro que passear por lá? Não? Claro que não. Tem várias denúncias, inclusive de... A gente sabe que existe um apoio maciço a candidatos de esquerda. Nós sabemos disso. Tem candidatos de esquerda dentro das universidades fazendo propaganda política. Que é uma das coisas que eu falei, ó, me avise quando estiver lá dentro que a gente vai entrar ao vivo e vai mostrar. Não Olha, pode. Eu posso dar um testemunho sobre isso, que eu tava na UFPA, no curso de artes visuais, Meu Deus do no céu. ano de 2017 e 2018. Olha onde eu tava, no curso de artes visuais da UFPA, 17 e 18. Na ascensão do Bolsonaro. Na aula magna lá, quando estava sendo apresentado para todo mundo, alguém lá, um aluno mais veterano, falou assim: tomara que não tenha nenhum bolsominho este ano. E eu lá atrás, assim mesmo. não que eu me considere um bolsominho, mas eu votei no Bolsonaro. Eu fui reprovada por causa de apoiar o Bolsonaro. Eu fui mais isolado nesse curso do que ninguém falava comigo. Mas tu não é negro? Não, E teu lugar de fala? mas- Tu não é minoria? É, mas enfim. Nessa hora não é minoria. Não né? é. Não é minoria. Picharam meu nome meu nome não, meu apelido, que começaram a me chamar de Boas Novas, porque eu trabalhava na Boas Novas. E picharam lá: Boas Novas, não existe espaço nas artes para conservadores. Olha o absurdo. Picharam isso lá, eu tinha essa foto, eu perdi, infelizmente. E por final, botaram uma placa no prédio de artes visuais, uma foto do Bolsonaro, com um negócio assim de proibido, né? E escrito embaixo: proibida a entrada de animais. Isso é arte, isso é manifestação. Tá entendendo? Agora vai a gente fazer isso. Se fosse feito algo ao contrário, Deus Deus o livre, livre. entendeu? Só que eu em momento nenhum me vitimizei nem nada, mas é um curso que tá trancado até hoje, porque eu peguei a versão mesmo, não do curso, mas algumas pessoas ali eu percebi que não era um lugar pra mim de verdade. É tóxico, né? É muito tóxico, então eu fui trabalhar porque eu vi que eu ganhava mais e realmente, né? Graças a Deus consegui empregos e coisas e eu acho que se eu tivesse lá, talvez eu estivesse perdendo meu tempo. Infelizmente eu tenho que dizer isso, não que eu desvalorize o estudo, a universidade. Olha, Nem desmotive Nem ninguém. Deixa eu te desmotive, mas pra falar. aguentar, põe uma máscara Tu Né, lembra? radioativa. Chernobyl e vai. 2018, na época da eleição, eu fui chamada, e eu espero ser chamada em 2022, me chamem, que eu adoro fazer isso, desmascarar esses loucos, né? 2018 eu fui chamada na escola da UFPA, antiga NPI, né? O NPI. E Pode aplicar. quando falaram que o que estava acontecendo lá, eu não acreditei. Eu achei que estavam brincando, né? Então eu abri uma live e falei: ó, gente, a gente tá indo agora lá, porque recebemos uma denúncia que tem um candidato do PSOL lá dentro. Carneiro. Não, Protásio. Distribuindo Santinho. cartilha pro aborto Ulha. e adesivo pro maconha. E a escola tem crianças de 10, 11, 12, Sim. 13, 14 anos, enfim. Aí eu fui lá, entrei lá. Eu entrei e já vi a confusão lá dentro da escola, gente. Dentro da escola, que é uma das escolas mais conceituadas, né? Chegou lá, eu tenho vídeo disso, eu posso mandar pra Eu lembro dessa vocês. confusão aí também. Vídeo da... Você confirma, estavam distribuindo lá adesivo. Estavam adesivaço. distribuindo cartilhas pro aborto para meninas de menor e o adesivo pro maconha, e eles estavam lá dentro, funcionário público, com o bottom Candidato. do candidato do Ciro, e já estava chegando o candidato do PT com bandeira para entrar lá dentro, que era o Putin, né? Putin, não, sei lá. Qual é o Putin, nome cara. daqui? Não é. O nome daquele petista lá. Esqueci agora o nome dele. Enfim. Que é candidato aí, que é deputado. Eu esqueci o nome dele. Enfim. Aí quando ele viu a confusão, ele recolheu a bandeira, né? E nós ficamos lá. E filmamos tudo, mostramos tudo. Nessa época a gente não tinha tanto conhecimento jurídico. Porque se fosse hoje, a gente tinha realmente causado um enorme problema para essa escola. Porque o que eles fizeram é crime. Mas não é a única, a gente tem várias escolas públicas aqui em Belém que são meio que núcleo desses Sim, partidos políticos. Sim. Inclusive na Almirante Barroso, aqui sim, perto da gente, tem uma famosa. ainda são. Ainda estão fazendo lá. O que eu acho meu diagnóstico disso tudo
é que até um tempo atrás, essa galera aí dos partidos de esquerda mais atuantes, porque vamos lá, tem uns partidos aí que só servem mesmo pra ser partido e não fazem nada. É um partido político. Mas essa galera aí de partidos políticos mais à esquerda, uma esquerda mais radical ali, são muito atuantes mesmo. E a grande questão é que eles jogavam sozinhos antes. Então eles faziam isso, faziam outras coisas e tocavam, entre aspas, o terror, faziam... E acontecia. Eles estão fazendo o papel deles, né? Eles acreditam naquelas ideias e estão fazendo acontecer. Então, nesse ponto, eles não estão errados. Só que o que acontece é que apareceu a senhora, mais fulana, mais ciclana, Bolsonaro, de repente eles se viram não jogando mais sozinhos. Agora tem concorrência. Eles ganhavam por WO, não tinha ninguém pra concorrer com isso. Então eles iam fazer um adesivaço desse na escola, não tinha ninguém. E os pais não sabiam, tá? Exato. Os pais não sabiam que isso estava acontecendo na escola. Porque nós revelamos coisas que os pais não tinham ideia. Você imagina você ter uma filha, ter uma menina que é entrevistada nesse vídeo, e ela tem 15 anos. E aí a gente pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 15. Sua mãe sabe que tu tá aqui? Não sabia que a menina tava lá recebendo o bottom da maconha. Por isso que eu sou uma das pessoas que combato mesmo. Sabe? Porque a gente sabe que começa pela maconha. Mas agora não é puxar o beckzinho, faz parte do espírito universitário, não, pra deixar o cara mais inteligente. Olha, ligado, não deve, né? Não deve. A maconha é a porta de entrada para outras drogas. Mas a gente sabe que não é FPA. E a gente combate mesmo. Isso ainda rola solto ainda. Pode até rolar, mas se eu ganhar, a gente vai combater de verdade. Porque aí a maconha é a porta de entrada. E eu tenho exemplo na minha família para isso. É por isso que eu sou muito combativa contra as drogas. Não tem beckzinho, não tem maconhazinha, não. Porque é por causa disso que muitas famílias foram destruídas, estão sendo destruídas. Muitos jovens aí estão destruindo seu futuro por causa de um beckzinho. Então a gente precisa de pessoas que realmente tenham coragem de falar, realmente tenham coragem de chegar lá e combater isso. Porque nós passamos esses 3 últimos anos, 3 anos e meio lutando para que eles não liberassem as drogas. E eles não deixam a gente piscar. Porque se a gente pisca, eles tentam de todas as formas. Então a gente tem um grupo muito forte, que é um grupo organizado no Brasil inteiro. E a gente realmente também não pisca. Se eles acham que a gente não brinca também, porque, por exemplo, um dos motivos de eu defender, de eu lutar pela legítima defesa é justamente porque eu poderia não estar aqui dando essa entrevista hoje. Porque dentro da minha casa, eu tive problema com drogas. Meu ex-marido, o nosso casamento foi destruído por causa de drogas. E eu quase morro por causa disso. Então você acha que eu vou achar normal? Eu vi minha vida destruída, meu lar destruído, nossas finanças destruídas, nossos filhos sofrendo essas consequências. Quantas famílias não passam por isso? Quantos pais não sofrem? Quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, quantos idosos? Porque a família inteira sofre. E a violência, as drogas, elas fazem, a pessoa perde a capacidade de ser uma pessoa idônea. Ela começa a fazer coisas que ela jamais faria, né? No seu normal. Então por isso que eu sou combativa, porque eu sei como tudo começou na minha vida, eu sei como a minha família foi destruída. E é uma das pautas que eu não abro mão mesmo. E você jovem, você estudante, conheça o ProErd, que tem campanhas, né? Eu vou te dar um argumento muito raso, mas é um argumento muito raso, mas tá certo. Se droga fosse bom, teria outro nome, não seria droga. Argumento raso, mas pertinente. Drogas, nem morto. Drogas, nem morto. Nem morto. Candidato. eu vejo assim que uma das narrativas, não vou dizer se tá certo, se tá errado, mas do pessoal de oposição ao governo do Bolsonaro, eles tentam equivaler as denúncias de corrupção que surgiram, porque surgiram, não, verdade, não foram nenhuma comprovadas, mas muitas denúncias, né? No caso, teve a questão dos pastores lá no MEC, teve a gente fala da rachadinha, mas é uma coisa de antes do governo, então se a gente for aqui focar no governo, teve essa questão do MEC lá dos pastores, e teve a questão também das vacinas lá, que teriam uma espécie de esquema para comprar superfaturado e tudo mais. Mas tudo são denúncias que não chegaram a se concretizar. Então,
se existiu corrupção no governo Bolsonaro, pelo que tem aí dado, foram tentativas que foram ali canceladas em algum momento. E por causa dessas denúncias de corrupção, opositores tentam equivaler isso às corrupções que aconteceram no governo do... Eles querem medir com a régua deles. Tipo, aqui ó, tá aqui, o Bolsonaro é corrupto por causa disso, disso e disso. A senhora acha que existe essa equivalência aí entre as denúncias de corrupção que surgiram no governo Bolsonaro com os casos de corrupção que hoje o Lula diz que é inocente? Não, ele não é inocente. Inclusive, não, mas o William Bonner disse Ele não é isso. inocente. Ele Você não deve nada pra justiça com essas palavras. Bom, olha, o Bolsonaro... eu trabalhei no Ministério da Saúde em 2019 e 2020. Eu assessorei a Secretária Nacional de Saúde Indígena. E o Bolsonaro... todas as vezes que houve indícios de qualquer tipo de corrupção, o Bolsonaro mandou cortar a cabeça. Eu não me lembro dele ter passado a mão na cabeça de ninguém. Agora, a questão da vacina, eu ainda estava lá no Ministério da Saúde. O Mandetta, na época, a questão da Pfizer, do contrato da Pfizer, que foi o que causou toda essa polêmica. O que acontece? A empresa, a Pfizer, o Ministério da Saúde ainda é um ministério que a gente sabe que existe muita corrupção. Eu sei que eu trabalhei numa secretaria com recurso de ministério, entendeu? E a gente sabe que, na realidade, o pessoal fica culpando os indígenas não tem culpa. Tem que mudar o que tá aí, né? Porque a gente vê que a corrupção virou uma coisa sistemática. As pessoas vivem daquilo. E se tu pensar diferente, eu lembro que eu era a única que apoiava o presidente Bolsonaro na secretaria. E eu sempre fui realmente uma pessoa... Quanto mais a pessoa tenta me alfinetar, fica muito pior, sabe? Não mexe. Então eu pegava, colocava no meu computador a foto do presidente. Afrontosa. Eu chegava lá e colocava a foto do presidente lá, Colocava pra todo mundo olhar. E eles ficavam com ódio de mim, né? E eles perseguiram de todas as formas, tentaram me tirar de todas as formas. E todas as pessoas que realmente eram indicadas de alguém do presidente, eles tentavam derrubar. Então você está me dizendo que dentro da estrutura do governo, apesar do Bolsonaro ter assumido, já terem se passado quase 4 anos, ainda existe uma estrutura ali deixada pelo Ainda pelo existe. PT. Ainda existe porque, veja bem, foram quantos anos de esquerda aí? Quantos funcionários públicos estão lá? E a maioria é petista, meu amigo. Bolsonaro não vai... Às vezes a pessoa sai dessa secretária aqui e vai para outra. É a mesma pessoa. Os mesmos pensamentos. Dentro daquele mesmo sistema. Mas você não acha que o Bolsonaro foi um pouco fraco de não conseguir acabar com isso? Não, acho que não. Ou realmente não tinha como fazer? Não acho isso. Eu acho que o Bolsonaro fez o certo. Porque vou fazer uma comparação aqui. Uma pessoa que usa droga. Se você tirar a droga dela da noite pro dia, o que acontece? Então onda. Ela vai acabar morrendo também, né? Por conta da abstinência. Então, as coisas... Não existe milagre pra nada na vida. Tudo tem uma sequência de trabalho que precisa ser feito. O Bolsonaro colocando os ministros indicados por ele. Você já viu isso antes? Eu nunca tinha visto. Aqui não. Então, o Bolsonaro indicou os ministros. Agora, é claro que nos ministérios... Ele não vai conseguir sanar tudo que está ali dentro. É porque não tem como ele ver, né? Não tem como. O Ministério da Educação é um dos ministérios mais problemáticos. Problemáticos por vários motivos. E a gente está vendo aí o que acontece nas universidades e nas escolas. A gente conseguiu avançar? Não conseguiu avançar. Por quê? Porque eles estão há muito tempo lá e são organizados. Eles são organizados. Quando colocou um ministro que poderia fazer alguma coisa, eles foram lá, e derrubaram. Eles criaram situações. Então, falar que o Bolsonaro é corrupto não é não. Não é não. A questão, por exemplo, do que foi criticado em relação ao contrato da Pfizer, ele simplesmente... Se a Pfizer fala que vai fazer uma vacina que não se responsabiliza, tem que ter, né? Era necessário. E existiam problemas antes ali também, no Ministério da Saúde, em relação a isso. Então, infelizmente, isso aconteceu no meio de uma pandemia. Né? Mas eu acredito, a minha opinião, diante de tudo que eu vi do Bolsonaro,
Essa questão de corrupção, não acredito, por isso que eu apoio ele, porque eu não vi nada. O Bolsonaro é um cara que usa relógio Cássio, caneta Bic, pelo amor de Deus. Ele sempre foi assim. Lembra uma reunião que eu participei com ele, que ele tava lá falando com a gente e tava prestando conta do que ele tinha gasto ali. Eu fiquei olhando pro cara, porque quem é que faz isso, gente? A maioria dos caras estão querendo gastar o dinheiro que é público. Ele não, tirou do bolso dele, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pra gente participar dessa reunião, cada um pagou a sua passagem. Ninguém deu, não foi dinheiro público, não. Era nós que queríamos mudar o Brasil. Se a gente... Eu sempre fui uma ativista independente. Por que eu não queria depender de político? Porque eu queria fazer o que eu quero. Eu tô num partido, eu tenho toda a liberdade. Eu cheguei no partido e falei, ó, eu venho pra cá. Me chamaram pro partido, eu falei, tá, eu venho pra cá, só que eu sou assim. Tudo bem? Tudo bem. Eu não vou apoiar fulano. Tudo bem? Tudo bem. Eu só vou apoiar o Bolsonaro, tudo bem? Então pronto, fechou. Eu sou independente, eu nunca precisei de político pra tá fazendo minhas coisas. Se eu acredito em algo, eu tenho que investir. Entendeu? Eu trabalhei muito tempo num banco. A minha cabeça é diferente, eu não sou aquela pessoa que nasceu na política, eu não tenho tradição política na minha família. Então eu penso diferente. Se eu acredito em algo, eu tenho que investir. Eu não quero ficar presa a ninguém. Muita gente me critica dizendo, ah, Nana, tu tá dividindo a direita. Eu não tô dividindo a direita, eu faço o que eu acho que eu acredito. Eu não tenho que estar grudada em ninguém pra dizer que eu sou de direita. Eu faço o que eu quero, o que eu acredito. Eu gastei o meu dinheiro nisso, eu investi. Isso pra mim é um investimento. Eu investi porque eu queria ter voz. Porque eu queria ter independência. Eu não quero ninguém me dando ordem que eu não queira cumprir. Eu não quero fazer nada que eu não acredite. Porque a gente tá falando aqui de legado, de mudança. Eu quero mudar o meu país, eu quero mudar o meu estado. Eu não vou conseguir mudar se eu ficar presa a alguém. E aí, algumas pessoas me criticam dizendo, ah, tu não tá em tal lugar porque tu te vendeu pra fulano. Não tô porque eu não quero estar. Porque a política que essas pessoas fazem não me interessa, eu não gosto. Eu faço aquilo que eu acredito. Peraí, eu tô sentindo o cheiro de treta na direita? Paraense? Não, não é treta. Eu tô falando que eu sou independente. Mas quem é que criticou? Eu tô ouvindo as histórias aqui. Não, existem umas críticas porque o pessoal acha que todo mundo da direita tem que estar bem aqui. Bem aqui aonde? Num determinado lugar. Que lugar? Não posso falar. Então, eu faço aquilo que eu acredito. Eu não tô dividindo a direita, é o que eu acredito. E por ter essa independência, eu quero ser livre pra fazer o que eu acredito. Entendi. Entendeu? Eu não vou seguir determinadas perfis aí de coisas que eu não acredito. Eu sou conservadora. Eu sou uma pessoa que luto pela família. Eu sou uma pessoa que luto e vou lutar mesmo pela nossa fé. Que a gente vê os ataques que a gente vem sofrendo dentro da igreja. Os rumos que as coisas têm tomado. Política e religião se misturam? Se mistura, claro. Porque se a gente não se meter... Você viu na pandemia que mandaram fechar as igrejas? Você sabe quem se levantou contra isso? Eu fiz uma manifestação no meio da pandemia. A Marcha da Família Cristã pela Liberdade, que aconteceu no Brasil inteiro, eu coordenei no Pará. E essa marcha, o resultado foi que as igrejas não foram fechadas. Se a gente não se levanta, meu amigo, eles vão calar a gente. Mas isso aí no, como a gente viu em alguns debates, inclusive com o presidente aí numa emissora de televisão aí, não era se quisesse fechar, tipo não, assim, negativo, foi obrigado. Fica em casa. A polícia foi na porta da igreja. Eu vi inúmeros vídeos, isso tem nas redes sociais, você pode buscar no Google. Ou seja, você era obrigado justamente a Se você fechar. se reunia na igreja, a polícia ia lá e mandava fechar a igreja. Isso aconteceu no Pará. E nós fizemos essa manifestação no meio da pandemia porque os pastores não podiam fazer. Então nós, como sociedade civil organizada, nos levantamos para fazer. E falar que as igrejas não vão fechar. Mas não é pro bem da sociedade, não, o governo dizendo isso aí? Não é pro bem não, porque, veja bem, você tá passando por uma situação de desesperança. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se você vai trabalhar, se você vai estar vivo. Não é verdade? E aí? Fica todo mundo em casa esperando a morte chegar? Pois é. Né? Eu não parei em nenhum instante na pandemia. Eu não parei. Eu continuei fazendo o que tinha que ser feito. Eu viajei porque era necessário.
E eu tô viva aqui. E eu vi muito esquerdista pedindo pra minha morte. Mas eu... Eita, macumba. Aí, Muitos esquerdistas, eu quero que tu Não. morra. O fato é que muita gente morreu nessa pandemia e ninguém pode dizer que acertou ou que errou tudo, né? Porque ninguém sabia o que fazer, mas teve muita situação, né? Muitas políticas que hoje a gente pode olhar pra trás e dizer assim, olha, aquela política foi equivocada. Com certeza. Aquela lei ali foi Eu equivocada. fiz muitas críticas em relação a determinadas situações. Eu fiz, porque eram vidas. Eu lembro que eu não estava em Belém. Eu vim para Belém na pandemia. Eu estava em Brasília. E quando eu cheguei aqui em Belém, tinham 54 vítimas já fatais. Né? E eu lembro que tinham acabado de colocar aquele hospital de campanha. No hangar. Né? E aí eu fui procurar, porque começaram a fechar tudo. Você lembra? Tem cidades aí que não tinham uma vítima e eles decretaram estado de calamidade pública. E eu procurei o Zenaldo e fui lá. Por quê? Porque vai fechar tudo. Só que o Zenaldo não me recebeu. Quem recebeu foi a secretária dele, a assessora. Falei, eu quero saber por que vai fechar tudo. Se nós temos hoje 54... Não, é pra não ter mais sim, mas você vai trancar todo mundo em casa e aí o pessoal vai passar fome. Porque tem gente que ganha o seu dinheiro diariamente. Então tem que buscar outros meios, outras saídas. Mas a economia a gente não vê depois? Eles já estavam fechando tudo. Alegando que era pro nosso bem. E hoje a gente sabe que não foi pro nosso bem. Né? Porque poderíamos ter tomado outras providências, principalmente no que o próprio Bolsonaro falou, né, de a gente fazer o tratamento precoce. O isolamento vertical que ele sempre fala. Eu usei todos os remédios que o Bolsonaro indicou sobre tratamento precoce. Os médicos indicaram, os médicos que realmente estavam preocupados, porque os outros não estavam preocupados com a saúde da população. A política interferiu na saúde, né? saúde. De uma forma... Para um lado ou para um outro. Tinha médico que era bolsonarista e já passava o remédio só porque era bolsonarista. Tinha médico que tinha raiva do Bolsonaro e não passava o remédio só porque ele tinha raiva do Bolsonaro. E aí as pessoas perderam a vida. E as pessoas morreram quando o médico ele tinha que olhar para a situação. E teve muito médico que olhou para a situação e passou ou não passou de acordo com o seu critério. Tanto que fica aqui... Já vai fazer propaganda, por exemplo, os médicos da Unimed aqui Pará, que fizeram aquele coquetel, aquele kit ali, estavam entregando no carro e tal. E realmente entrou pra história do Brasil porque eles conseguiram ser diferentes aqui no Pará. Com certeza. Pode puxar os cabelos, aconteceu. Aconteceu. A Unimed aqui em Belém entregava um kit com todos esses remedinhos que se a gente falar, o nosso vídeo vai ser bloqueado. Não pode falar. Existiam filas aqui no quarteirão todo na Unimed ali na Doca. As pessoas iam com o carro, passavam por lá, ou então a pé mesmo, e pegavam um saquinho ali com todos os remédios. Se era eficaz ou se era ineficaz, mas médicos da Unimed, nada a ver com o Bolsonaro, nada a ver com nada, entregavam. Porque não tem a ver, gente. Olha só, a gente tá falando de vidas, não tem a ver nem com o Bolsonaro, nem com a esquerda, tem a ver a minha mãe que me criou morreu no pico. Por quê? Por causa de não deixar as pessoas se tratarem antes. Por que não deixar? Eu lembro que meu pai ficou doente e eu vi aquele doutor Yamaguchi, um japonês que inclusive depois ele morreu de algum problema no estômago posteriormente. E eu vi ele falando sobre a questão dos remédios. Falei, quer saber? Eu vou comprar. Ainda não era polêmica, não era nada. Meu pai ficou... Isso foi bem no início mesmo. Meu pai ficou doente, caramba, o papai pegou esse vírus e tal. Fui pesquisar e vi esse médico falando. E pesquisei e vi que o remédio não precisava de receita, não precisava de nada. Falei, mano, o papai tá doente, é um vírus que não tem remédio pra nada. Eu vou lá, vou comprar. Fui e comprei. Isso é uma história real, que eu não tô fazendo política não. Fui lá e comprei o remédio. Não precisava de receita, de nada. Pá, comprei, meu pai tomou. Se foi o remédio ou não foi... Foi o placebo, deu né? Certo, deu né? certo. Passou no... Tipo assim, 2, 3 dias ele tava arriado na cama. 2, 3 dias ele se levantou. O que aconteceu? Uma semana depois a minha mãe ficou doente. Aí eu, beleza, vou comprar. Deu certo com o papai, vou comprar pra minha mãe. Fui comprar pra minha mãe. O que acontece? Proibido. Agora só com receita. Eu, cacete! Como assim?
Então tem que levar tua mãe no hospital. Só que se a gente levasse a mamãe no hospital, lotado. Aí que ela ia morrer, cara. Aí, tipo assim, se a minha mãe tivesse que morrer por causa de um remédio, ela ia morrer, porque eu primeiro tinha que levar ela no São hospital, essas coisas pro médico que passar não uma tem receita. Por quê? Porque um remédio que tava liberado uma semana atrás, agora só com receita. Eu fiquei assim... Cara, isso não... Gente, isso E não é as pessoas política. morreram por causa disso. Se a minha As mãe pessoas tivesse que morreram morrer, por causa ela ia morrer. disso. Porque uma semana antes meu pai teve acesso ao remédio, na outra semana minha mãe já não teve porque era proibido. E eu fiquei sem entender, sabe? Ah, não, agora a norma é essa. Caramba, então... E pode ser petista, pode ser bolsonarista, pode ser o que for. Isso aconteceu, é uma história que eu tô Justamente. contando de como foi a história. Você tá entendendo? Justamente, eu lembro que no início da pandemia eu recebi algumas denúncias e eu fui atender essas pessoas. Tinha uma senhora que o pai tinha sofrido um acidente e acabou, em virtude desse acidente, as complicações, ele morreu. Aí ela recebeu lá o laudo, Covid. Aí eu fiz o vídeo com ela, fiz até ao vivo. E ela contando a história do que aconteceu com o pai dela e depois colocaram como se ele tivesse morrido de Covid. Ou Sabe, talvez então- esses números devem ser talvez menores. A gente fez muita denúncia em relação a isso, sabe? Bem, no final, só o tempo vai dizer, né? Eu acho que no futuro muitos estudos vão ser feitos pra saber o que foi e o que não foi. A gente pode estar errado no que a gente tá falando. Na verdade, Não, a gente- é olha, como- tem Agora certas coisas só Agora tem. falando de Certas coisas só tem. política, voltando pra política, eu espero que as pessoas que estão usando o recurso que foi pra combate ao Covid em campanha, que a mão de Deus pese. Tem gente usando recursos da Covid em campanha? Não sei. Eu tô falando, não sei. Oh. Mas que a Olha mão de Deus pese. Eita. Porque são vidas, foram vidas. Você acha que tem Muita gente que deixou no Não, prato não dinheiro sei, aí não pra usar sei, na não sei. campanha? Mas se tiver, que a mão de Deus pese. Porque Isso é verdade. triste. Ah, não sabe não, você só tá dizendo que... Não, que a não mão de Deus sei. pese. Eu espero que a mão de Deus pese. Eu oro pra que a mão de Deus pese, na realidade. Isso a nível mundial, não só Brasil. Não só né? Brasil, a gente tá falando a nível mundial. Isso não vai demorar muito, vai sair Se justamente. isso aconteceu, se alguém está usando, que a mão de Deus pese. Uhum. Porque são vidas. As mãos dessas pessoas estão sujas de sangue dessas pessoas que Então, morreram. vou prestar contas. vou Né? prestar Que contas. preste conta com Deus. Vou prestar contas. Falando- Esse é o meu desejo, na Falando realidade. em Deus, né? Voltando pra questão da igreja, eu tenho um amigo que ele é muito crítico na situação de que a igreja faz propaganda pro Bolsonaro, que o Bolsonaro usa o púlpito de palanque político, se aproveita desse microfone aberto que muitas igrejas dão pra ele pra ir lá e falar da campanha dele. Graças a Deus, né? Pois é isso que eu quero falar. Eu tô baixando meu amigo aqui pra vomitar essa crítica dele aqui. O que a senhora acha a respeito disso? Eu dou graças a Deus que a gente tem um presidente cristão, um presidente que ora. Mas aí a questão dele usar a igreja, o púlpito como palanque. Ele é convidado pra orar. Ele é cristão, ele tem que participar. Não vejo nada demais nisso. Eu dou graças a Deus de ter um presidente que fala de Deus, de um presidente que ora, de um presidente que tem humildade de reconhecer a grandeza de Deus. Isso pra gente é um exemplo. Nós tínhamos presidentes aí que estavam em terreiro de macumba, que estavam fazendo coisas, enfim, Uhum. impedindo até nós cristãos de termos a nossa liberdade religiosa. E hoje a gente tem um presidente que respeita todos. Então a senhora não se Todas as incomoda com a religiões, questão de dele forma estar na alguma. igreja falando lá de plano de governo, do que o governo dele fez. Bom, porque olha só, nós estávamos vivendo um momento muito difícil, e eu lembro até um dia que eu estava na Assembleia de Deus e o pastor falou em relação, antes do Bolsonaro, em relação do que poderia acontecer com a igreja caso o PT ganhasse. Porque isso aí não sou eu que estou falando, o próprio Lula falou, a própria Dilma falou em relação às igrejas. E isso aí estava dentro do projeto deles. A gente sabe muito bem de nos silenciar, nós cristãos. Então, ter um presidente que se preocupa, a gente sabe da importância dessa eleição, da importância que o Bolsonaro se reeleja. Não só que a gente tenha a nossa liberdade, todos tenham, não só nós cristãos, mas todos. Ah, eu sou um bandista, seja livre para fazer o que você quiser dentro da sua religião, sem ofender ninguém. E outros também. Né? Mas não querer nos calar e nos impedir
de ter a nossa fé. Era isso que o PT queria. Eu cheguei numa sala de aula, eu faço curso de Direito, cheguei numa sala de aula que nós cristãos tínhamos dificuldade de falar. Ou então eram críticas do professor sobre a nossa fé. E se a gente fala, que eu aprendi as duras penas de não falar mais nada, porque eu fui reprovada por conta dessas coisas, de não me calar, de ouvir esses absurdos, essas barbaridades que eles falam dentro da sala de aula, e você tem que ficar calado. E a gente sabe muito bem que se eles tiverem o poder de novo, eles vão fazer. E nós seremos os primeiros. As igrejas serão fechadas, você pode ter certeza disso. Então, nada mais justo do que abrirem para o Bolsonaro falar. Porque se eles acham que isso não é importante, meu amigo... A senhora acha mesmo que o PT... O Lula ganhando vai fechar? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas será vai porque perseguir. a gente pega nas últimas eleições, o Haddad, a Manuela Dávila estavam orando na missa no domingo de manhã lá. E o Lula foi presidente durante 8 anos, a Dilma quase 8 também. E eles não fecharam a igreja. Eu lembro das perseguições que nós sofremos. Principalmente nos últimos anos da Dilma. Porque nós conservadores, nós não éramos organizados, lembra disso. Nós éramos cada um cuidando da sua vida. Aí começou a mexer com os nossos filhos. Depois começaram a mexer com a nossa fé. E aí, isso é perceptível que os cristãos hoje estão bem politizados e então bem o que a senhora ligados. tá me dizendo é que antes a igreja não interferia. Não que não interferia. Eles que vieram interferir. Pois é, a igreja não interferia nos planos deles. Eles estavam vindo, a igreja estava quietinha no canto lá louvando a Deus e não atrapalhava os planos deles. Não atrapalhava os planos deles, mas chegou um momento que eles começaram... Hoje em dia a igreja seria uma espécie de empecilho para eles prosseguirem com seus planos. Sem dúvida nenhuma. Uma pedra no sapato deles. Sem dúvida nenhuma. Partindo desse ponto de vista, talvez, mas ainda assim, não sei se tu não estás lembrado do que aconteceu nos últimos dias do governo da Dilma. Não lembro, é que eu acho o seguinte, o Brasil, queira ou não queira, eu sei que claro que tudo pode ruir, eu tenho essa noção, mas o Brasil não é Venezuela, o Brasil não é Cuba, o Brasil... Não é por conta que nós elegemos o Bolsonaro presidente. Mas o Brasil é muito grande. Mas, presta atenção, olha só, a Rússia e a União Soviética eram grandes também. Presta atenção, presta atenção, o PT, eles estavam muito confortáveis. Você lembra que o Lula chegou a ter 94%? Sim, um absurdo. De né? apoio. De apoio. E ele foi atrás do resto. Ele queria saber quem eram esses que não apoiavam ele. Entendeu? Então, eles estavam extremamente confortáveis. Como eu te falei, eu penso que o PT só não está no poder porque eles mexeram com os nossos filhos e com a nossa fé. Porque o Brasil é um país conservador. Se eles não tivessem feito isso, eles estariam no poder até hoje aí, saqueando aí os cofres públicos. Só que eles erraram. Eles foram mexer logo com quem? Com a nossa família. É esse que veio o problema no seu ponto de vista. Aí, na minha opinião, esse foi o maior problema, porque eu sei disso, eu falo isso, aliás, porque foi aí que a gente começou a se reunir, se organizar. E aí, eles têm a cara de pau de falar que mulher não apoiou o Bolsonaro. Se nós fomos as primeiras a se levantar para apoiar o presidente por conta dos nossos filhos, da nossa família. São as famosas tias do Zap. As tias do Zap. Essas, né? Temos um exemplar claro na nossa frente. Existem, não é lenda. Não é robô. Não é robô? Como assim não é robô? Uma tia do Zap na nossa frente, não é possível. E aí eles acham que eles foram mexer com as tias do Zap. Aí acabou pra eles, meu amigo. As tias do Zap são é uma turma mais perigosa do que fã de K-pop. Mais perigosa. É doido, né? E é interessante porque a gente vê todo o pessoal reclama muito. Tá muito polarizado a política no Brasil hoje. Eu geralmente respondo, que bom que está polarizado, porque antes era só um lado que falava. Verdade. Só tinha um lado discutindo, só um lado fazendo e acontecendo. Agora a gente tem a opção de poder escolher. E eu particularmente não tenho problema nenhum de discutir com qualquer pessoa. Também não. Vamos dizer que a senhora fosse uma petista feminista aqui, daquelas mais radicais, eu ia estar conversando com a senhora aqui. Do mesmo jeito. E a gente ia discordar 100% e no final ia terminar aqui, apertar sua mão e até ser seu amigo, se fosse o caso.
nem todo mundo tem essa habilidade. Eu tenho. Eu consigo ser amigo de pessoas que eu discordo em tudo que elas pensam na questão política. É porque Só que nem todo a mundo... gente enxerga o ser humano, na Exato. realidade, né? A gente enxerga o ser humano. Agora, existem pessoas que elas são maldosas mesmo. Por exemplo, eu jamais conseguiria ser amiga da Erika Cocai. Meu Deus! Ela é maldosa. Porque aquela mulher ali, o que ela faz... Aquele projeto de trans ali pra Pelo amor de adolescente, ali, pra Deus. troca de sexo. Aquela tudo. mulher, ela é um dos maiores problemas pro nosso país. Então, tem pessoas que não tem como. Não tem como ter Não essa tem amizade. como Não ter. desce. Não tem. É. Não tem, porque ela é uma das pessoas que realmente se levanta contra a nossa família, contra os nossos princípios. Mas só tem amigo petista, amigo mesmo de tomar café? tenho, merendar? Tenho, trato bem. Agora, a gente não pode falar de política, né? Que aí o Tá, negócio... agora eu vou lhe fazer uma pergunta. E se o Bolsonaro perder? Só tá pronta pra ir pro paredão? É sacanagem. La Cabanha. Eu sou a primeira, né? Lá do Eu com Che certeza Guevara. vou ser a primeira depois que... Enfim, Não, mas é sacanagem. Não vai ter paredão. Gente, não vai ter paredão, gente. Que isso? eu não duvido que não tenha, Cuba viu? não tinha também. Eu não existe duvido. Eu não duvido, não. Bom, primeiro Como é que é a frase que... lá? Uma boa cova com uma boa bala e um bom paredão, que o cara falou. É, o Che Guevara, o maior ato de amor que um revolucionário pode ter, alguma coisa assim. Não lembro agora a frase. Bom, primeiro que eu acredito que o Bolsonaro está reeleito. Acredita nisso? Só Acredito. tem acesso a alguma pesquisa interna aí que a gente não sabe? Não, eu já viajei muito, né? A gente conversa muito, a gente vê como as coisas estão. É o Datapovo. Justamente. E você viu agora o 7 de setembro? Sim, foi uma E coisa você vê do absurda. outro lado o Lula chegando nas cidades e não tem apoio. Político que não tem apoio na rua, não tem voto, meu amigo. Agora você vê que é algo assim, destoa, né? O apoio que o Bolsonaro tem, a quantidade de pessoas que, onde ele está, ele estava em Londres, as pessoas estavam atrás dele. Ele é um fenômeno. Certo. Mas falando da sua candidatura, claro que todo deputado que se candidata, né, ele vai dizer que realmente vai ganhar, que ninguém vai concorrer pra perder, né? Uhum. Mas sendo sincero, a senhora acha que vai ganhar? Bom, eu tô num partido que a gente tem chance de chance. entrar. Quantos mil votos a senhora tem que ter pra entrar? Não, pra a legenda 250 mil votos. A legenda A legenda todinha. 250 Se a mil legenda votos. todinha tiver 250 mil votos... Não, quantos- não. O primeiro candidato. Então, o primeiro candidato do meu partido, ele deve vir para uns 200 mil votos. Nossa, é muita coisa. Aí esse primeiro É. candidato, ele arrasta quantos? Aí, vai os outros candidatos, dependendo da quantidade de votos, a gente elege mais um. Aí Então, vão, eu aí sobem estou- dois. É Aí a senhora seria esse segundo. a segunda. Agora, a nível municipal, vereador é o quê? Você elege com 3 mil? Chega... Não, tudo depende do partido, Do nesse partido. sentido, Depende do partido. Eu não fui eleita na eleição de 2020 por 100 votos. Caramba. Nossa, pouquinho. E eu não tinha recurso para trabalhar. Eu Olha, usei na minha Se a senhora campanha tivesse ganhado a senadora e a vereadora. ia ser um grande crítico, porque eu sou grande crítico de qualquer vereador da cidade de Belém, porque pra mim nenhum. Os da igreja, os que se dizem bolsominho. Mas eles que- votaram no projeto da Bolsonaro, não tem PIPA. Não sei se tem, tô falando. Eu Se seria a ti- primeira a entrar lá. Se tiver, Com eu orgulho. tenho raiva de todos os vereadores da cidade. Mas de Belém. votaram a favor da Raiva. PIPA. Da PIPA. Raiva de todos os vereadores, porque eu não sei, cara. Não anda. Não, eles não, que fazem? Eles só fazem votar dia não sei do que, o dia da pipa e mudar nome de rua. Vamos mudar a nacionalidade Eu aqui moro secreta. numa Alameda Mas aqui, me ó. diz uma coisa, a gente tem um Desculpa, eu tô no momento da prefeito. minha revolta aqui, rapidão. Eu moro numa Alameda aqui. Aqui, a minha Alameda dobra aqui é Senador Lemos. Senador Lemos. Eu moro numa Alameda aqui. Tipo, tem 4 casas nessa Alameda só. É minha casa, mais 4 famílias. Não é asfaltada. Na Senador Lemos. Mas olha só, a gente tem hoje um prefeito comunista, né? Só sabe dançar. Eu também detesto o Só sabe Edmilson. dançar. Mas não era asfaltado antes dele. Mas, não, sim, continuando. Tô irritado. Continuando. A gente tem um prefeito que não tapa nem buraco. E agora ele Mas não resolveu. é assim, beleza, Ele resolveu novas fazer. ideias. Ele resolveu fazer agora reforma nas feiras, né? A gente sabe muito bem por quê. Por quê?
Não posso falar. Eu não sei, eu queria saber. Essa eu queria Mas saber olha também. só. O que a gente vai esperar do Edmilson Rodrigues? Não dá pra esperar grandes coisas, meu amigo. Pelo menos asfaltar minha Alameda. Não dá Mas pra é Belém dá esperar. novas ideias, Não o dá Ed pra esperar voltou, grandes aquela coisa coisas. toda ali, propaganda do Não cara. dá pra esperar. Eu acredito que... Eu espero também que nunca mais ele se eleja nada. Pois é, Porque- ele Pelo criticou... amor de Deus. Ele Mas deixa criticou eu falar, se tanto... a senhora ganhar, a senhora manda asfaltar minha Alameda? Olha, eu acho que o Bolsonaro... Causa própria aqui. É, O Bolsonaro, eles conseguiram o marco do saneamento Sim, básico, isso foi né? uma coisa muito importante. Que é algo muito que não se importante. fala muito. Que, inclusive, né? que o PT, o PSOL votaram tudo contra, né? Que eles dizem que amam os pobres, amam... Enfim, são da periferia. Você da periferia, o PT e o PSOL votou contra você ter o asfalto na sua rua, você ter saneamento básico, ter Esgoto. água potável, ter esgoto. Eles votaram contra, querem que você continue lá, pisando na lama. Enfim, Eles votaram contra porque eles querem que as estatais continuem cuidando disso, porque estatal, né, meu amigo? É sinônimo de cabide de emprego, dinheirinho pros amigos, pros Justamente. parentes. É muito na conta, ó. é muito dinheirinho. aí é que eu te falo que a direita não consegue aproveitar as pautas, Uhum. né? Eu tava analisando e que eu fiz esse vídeo que a gente vai divulgar na minha página, porque eu esperava que os candidatos de direita falassem um pouco mais do que foi feito no nosso estado. A comunicação é horrível, É né? horrível, né? Eu esperava que o candidato ao governo falasse sobre a ponte, sobre as BRs, sobre os títulos. Eu ficaria maravilhada se ele só fizesse isso. Não precisava de mais nada. Ele só fizesse isso. Porque foram tantas coisas que o presidente Bolsonaro fez pelo estado do Pará que ele poderia passar a campanha inteira falando só disso. E eu acho que ele conseguiria uma boa visibilidade. Porque não adianta você sentar numa mesa e vir falar de ética, meu amigo. Que não é esse caso. Né? E- Se fosse... E é uma coisa que também a gente vê no governo do presidente, e também não se fala muito, é a questão do trabalho que as Forças Armadas estão empregando justamente Sim. na questão de asfaltamento de rua, Justamente. de ajudar a população com a questão de mantimentos em áreas alagadas. Isso a gente, infelizmente, aí não vê na grande mídia retratando isso, né? Eu sinto falta disso. Foi por isso que no meu projeto... Ai, descarregou meu celular. No meu projeto fala justamente disso. Por quê? Porque a gente viu que avançou. Uhum. A gente consegue tornar mais barato, né? Através das Forças Armadas. É engraçado isso. Entendeu? Então, eu sinto falta disso. Eu acho que faltou focar e quem perde é o nosso estado. Porque se quando você chega, por exemplo, na Ilha do Marajó, que foi um lugar onde o governo Bolsonaro investiu, e você chega lá e ouve as pessoas dizendo, não foi ele não. Entendeu? É que não chegou na ponta a informação. Então nós fomos ineficientes em passar essas informações das entregas do presidente no estado, do que ele entregou, do que ele fez. Foi por isso que eu sentei com o pessoal lá da minha mídia da campanha e falei, eu quero um vídeo para falar disso. Porque ninguém falou e a gente precisa mostrar para esse povo, porque eu viajei e ninguém tá sabendo. Só a bolha, só os bolsonaristas sabem, e os outros que a gente precisa conquistar. Estourar a bolha, né? Tem que estourar a bolha, meu amigo. Não adianta você falar pros mesmos. A gente vê que a briga é só entre os que já são da bolha. E a gente precisa ganhar os outros. Porque é dessa forma que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Porque se a gente ficar brigando pelos mesmos votos, isso não dá certo. Alguém vai ficar de fora. Quanto tempo a gente tem, Diogo? 15. Já deu a hora. Olha aqui. Candidata. William Bonner, candidata. Suas considerações Considerações finais. finais, só tem 5 minutos. Bom, eu quero agradecer, né, o convite, ter participado aqui com vocês. Falar um pouquinho, né, do que a gente pretende fazer. Um pouquinho da nossa vida política, né, curta, né, porque enfim, mas nós já fizemos muita coisa, principalmente relacionada ao nosso estado, não tendo mandato. Nós trabalhamos muito, trabalhei ao lado da ministra Damares em vários projetos aqui, principalmente no que se refere à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu acho que o Pará é um dos maiores ou o maior estado que tem aqui maiores, de isso. exploração.
E a gente tem lutado muito contra isso, combatendo mesmo, a questão das drogas, pedofilia. Infelizmente é uma realidade, incesto. E a gente precisa realmente mudar essa história, virar essa página do livro no nosso estado. Mas a gente precisa de pessoas corajosas para fazer isso. Pessoas que realmente se importem, pessoas que realmente amem o ser humano independente de qualquer coisa, né? Independente das questões políticas, mas a gente sabe que isso é uma causa que a gente precisa estar junto, lutando. E eu aprendi muito com a Damares isso. Porque ela faz política de uma forma que torna mesmo essas dificuldades que é a gente se meter na questão, por exemplo, de pedofilia. É muito pesado. É um trabalho muito difícil de se fazer. Mas alguém precisa fazer. Então, a gente tem estado aí sendo combativos mesmo. E eu quero me colocar mesmo para lutar por essas pautas que muitos não querem. Mas eu quero porque a gente precisa mudar a situação do nosso estado. Não é... Sabe, eu acho que nós já chegamos no momento que é triste a gente saber que nós temos o pior IDH do nosso país, sendo o estado do Pará um dos estados mais ricos. Então, é necessário que a política pública realmente avance, chegue nesses locais onde a gente vê que não chega, onde as pessoas estão acostumadas a chegar à época da eleição, vender seu voto por R$100, R$150, agora aumentou, parece. Tá 250, já tá 250, né? E aí você vai vender seu voto por R$250 e passar mais 4 anos sofrendo. Eu vendo, mas não voto. Né? Não vota. Pegue, mas não vote. Vote em pessoas que realmente têm projetos. Poucos candidatos apresentaram projetos. Poucos candidatos apresentaram o seu projeto. E como é que você vai votar em alguém que não tem projeto, gente? Pelo amor de Deus. Se a pessoa não tem projeto, o que a pessoa vai fazer lá? Foi o que o Tiririca se perguntou. Né? O que a pessoa vai fazer? Qual é o seu projeto, candidato? Não tem projeto. Vai fazer o quê? Ficar gritando eu sou Bolsonaro? Compartilhando vídeo, né? Lacrando. Não adianta, a gente precisa mudar a nossa situação. A gente apoia o Bolsonaro porque acredita nele. Porque ele tem feito a gente acreditar até agora. E ele tem sido corajoso até agora. Como muitos falam, não, o Bolsonaro abriu pro Centrão. Não, cara, ele tem governabilidade. Como ele mesmo falou, o Centrão é a maioria. E aí, ele vai governar como? Não tem como. A gente que tem que mudar agora. E não adianta você votar no Bolsonaro e votar num candidato de esquerda. Não vai mudar nada. Você tem que votar no Bolsonaro e votar em quem tá alinhado ao Bolsonaro. Não é só aquele que tá gritando eu sou Bolsonaro, que tem muitos aí que estão gritando Bolsonaro e não são. Né? Quero o voto. São os surfistas. Né? Então basta analisar, ver a história da pessoa, o que é que tem feito, se realmente esteve, se realmente está alinhada, né, a essas pautas e de forma mais transparente. A gente tem a internet aí, as redes sociais, basta pesquisar a pessoa, basta jogar o nome da pessoa e você vai ver a história dela. E tem a Globo também. A Globo não dá, né? Mas... eu achei interessante a senhora jogar as suas propostas e ela não começou. Eu sou Naná Magalhães, mulher, negra, mãe, trabalhadora, né? Como várias aí fazem. Agora, me diz uma coisa. Eu acho engraçado uma pessoa chegar e falar, eu sou bissexual. O que isso tem a ver, pelo amor de Deus? Isso interfere na competência. Olha, eu tenho vários seguidores e apoiadores que são. Mas nós estamos falando aqui de pessoas, de propostas, né? De um estado que precisa mudar, independente das escolhas. Sim, que o cara faz 4 paredes, problema dele. Não interessa. Sim. Pra mim não interessa. Acabou seu tempo, candidata. Sinto muito. E você aqui que está nos assistindo nesse debate da Plim Plim. Olha, vai ter gente comentando que foi muita conversa de comadre, tá? Eu achei que eu fiz as perguntas que tinha que fazer aqui. Eu achei que a senhora respondeu muito bem, não fugiu de nenhuma pergunta. Apesar de não falou algumas coisas que a gente queria saber, né? Então, esse lance da feira ficou muito curioso, O que a gente quer fazer com as feiras? Eu não sei. Ele quer vender banana. Mas no final das contas, vote em quem você quiser. Mas vote consciente. Vote consciente. Quer votar no Lula? Vota no Lula, mas consciente. Pensa. Isso. Será que realmente é o melhor?
Quer votar no Bolsonaro? Vota no Bolsonaro, mas pensa, será que é realmente o melhor? Não vai na emoção, não. Pondera, pesquisa, põe na balança e chega a uma conclusão racional. Não fica nessa de... O pessoal tá muito emocionado, Diogo. Ânimos exaltados. Na verdade, eu tô achando essas eleições até mais light. Eu achei que ia estar pegando mais fogo e tal. Olha, né? não tá não. Eu tá acho, pesado. Se comparado à última. Não sei. Essa semana que vai começar agora. Será? Né? Agora que... Eu acho, a minha opinião, essa eleição é a mais pesada. Tá sendo a mais difícil. Tô te falando, não tá sendo fácil, não. E eu achei que seria mais tranquilo. Não está. Tá sendo muito pesada. Pra gente estar participando, pra mim, pelo menos, não tá sendo fácil, não. Quem viver, verá. E quanto a deputados estaduais e federais, aqui tem ela que tá se colocando. Se você é um candidato e quer participar aqui com a gente, entra na DM aqui que a gente vai marcar uma entrevista com você. Aqui as portas estão abertas. Nós não somos um podcast religioso, nem muito menos partidário. Então, quem quiser vir aqui conversar com a gente, só bater aí na porta que a gente abre. Exatamente aí. Alguma coisa a dizer mais? Não, acho que encerramos por aqui. Curta, compartilhe, segue a gente nas redes sociais. E vota em nós. E, se precisar de imóveis, Alan Eletro e Móveis. Aí, obrigado. Tchau. Tchau.